Presta atenção, falando em Copa do Mundo, nós tivemos um acontecimento hoje que bombou nas redes sociais, que aconteceu justamente lá no Catar. Uma moça, uma influencer, que é a Juliana Neme, ela é uma influencer plus size, ela é gordinha, né? E o que aconteceu? Ela foi proibida de vir para o Brasil, voltar, ela foi assistir um jogo no Catar, ela foi proibida de voltar por conta do peso dela. Falaram, olha, minha amiga, só uma poltrona para você não serve não, precisa de 2 poltronas, uma coisa extremamente constrangedora. Hoje, quem vai falar a respeito desta gordofobia que a influencer, rica e famosa, enfrentou? Você imagine nós, imagine eu, tô ficando já uma bolinha, a barriguinha saliente. Quem vai falar um pouco disso pra gente, é claro, é o sempre preciso doutor Fabrício Pozzocco, um dos advogados mais importantes da região metropolitana da Baixada Santista. Além de tudo, é um grande professor também, é um querido amigo, irmão e parceiro nosso aqui. Ô doutor, antes de eu chamá-lo para conversas, eu vou pedir para pôr o VT da Juliana falando o que aconteceu com ela lá no Catar. Dá para colocar? Coloca aí. Vamos colocar o VT, por favor. Eu estou aqui, estou deixando esse vídeo gravado. Hoje é dia 22 de novembro de 2022. Eu estou aqui na Catar, estou com uma passagem comprada para viajar para Catar e depois de Catar para Doha, e depois de Doha ela me empurrou pra cá. Agora, o que eu vou fazer? Eles estão negando o direito de eu viajar, sendo que eu vim até aqui, eu vim de Air France normal, não tive nenhum problema, e agora eles estão me negando a minha passagem. Estão exigindo que eu compre uma passagem executiva para ir embora para o meu país, sendo que eu vim de passagem normal, e eles estão exigindo que para mim ir embora do país. Ele pegou o celular para excluir as mensagens, mas como o meu iPhone, ele armazena as fotos excluídas, ele armazenou, mas eu só comecei a gravar, então não gravou muito, né? Ele estava falando em árabe com a minha mãe, dizendo para ela que eu não embarcaria. E o pior, que eu não falei aqui. Meu sobrinho foi, porque senão seriam 4 passagens para mim comprar. Então ele foi com a Lília, o Daniel. E ele falou para mim, tia Ju, o voo foi completamente vazio. O voo foi vazio, as pessoas foram deitadas nas poltronas, inclinadas, todas deitadas, sabe? Quando pega 3 poltronas por pessoa, o voo foi completamente vazio e eles não deixaram eu embarcar, dizendo que eu não poderia subir no avião. Minha mãe ficou desesperada, ela quase teve um derrame. Eu nunca passei por isso na minha vida, eu nunca passei, gente, eu nunca passei. Vamos lá. Ô doutor, na verdade ela foi barrada no Líbano, né? Mas ela foi assistir um jogo no Catar, aí teve aquela questão de ponte aérea, enfim. Doutor, nós estamos falando de um fato que aconteceu no Líbano, mas a gente sabe que no Brasil acontece em nossos aeroportos, empresas de ônibus, também acontece em restaurante. A gordofobia é uma realidade, né, doutor? Fala um pouco pra gente aí deste caso. Realmente é uma pena que situações como essa, em pleno século XXI, ainda aconteçam, né? Isso que aconteceu com a influencer é muito triste, é uma situação muito horrível. E realmente ela tem direito a uma reparação, não somente dos danos morais, mas efetivamente de toda essa questão aí da imagem dela que foi prejudicada. A gente tem que lembrar que a Qatar Airways, né, que é a empresa aérea que fez essa situação, apesar de ter isso acontecido no exterior, ela tem um escritório nacional. E essa empresa ela vende passagens aqui no Brasil. E não existe nenhum prejuízo, inclusive, em ela poder estar ingressando com uma ação na justiça para poder estar discutindo isso, essas reparações de danos morais que acabaram acontecendo lá. Infelizmente, a gente observa que aqui no Brasil isso também acontece muitas vezes, não somente em questão de restaurantes ou de passagens de ônibus ou mesmo de avião, mas a gente percebe que existe um preconceito muito grande em relação às pessoas que são gordas ou mais fortinhas, como a gente costuma dizer. É aquela história
da pessoa ser humilhada e se transformar até em ponto de referência. Isso é uma coisa extremamente complicada. Mas você acaba vendo, olha, aonde que é? Não, tá ali do lado daquele gordo. Essa situação realmente é extremamente delicada e precisa, né, não somente de uma questão de educação social, mas precisa realmente as pessoas ingressarem com ação na justiça para poderem ver essas violações ao direito da personalidade reparadas. O Poder Judiciário precisa punir situações como essa para que uma pessoa não seja humilhada na forma que tem sido, né? Então a gente percebe, por exemplo, que a influencer foi extremamente humilhada por uma questão de peso. Estou deixando esse vídeo, né? Onde já se viu obrigar a pessoa a comprar 2 passagens a respeito disso. Isso não existe. Mesmo porque, por mais avantajada que ela seja, por mais que o tamanho dela seja grande em relação a uma poltrona, ela consegue viajar tranquilamente numa poltrona normal e existe um extensor de cinto para que ela possa prender o cinto de segurança. Então não existe nenhum tipo de problema para ela poder viajar dessa forma. E ainda, se pudesse alguém reclamar, ela está viajando do meu lado e está fazendo com que, na verdade, essa situação seja desconfortável para o passageiro do lado, ela estava viajando com a mãe dela. Então situações como essa realmente são situações que acabam por prejudicar, né, não somente a imagem, mas o próprio sentimento dessas pessoas, né? E merecem ter a reparação de danos feita, porque ninguém merece passar por uma humilhação como essa por conta do seu peso.